Bom, transgênero, trans vem do latim do lado de lá. Então, significa que você não nasceu com gênero pertencente ao seu gênero, seu sexo biológico. Eu enxergo como se fosse uma palavra geral para denominar os transexuais, os homossexuais, os travestis, as pessoas que gostam de outro gênero. Eu acho que transgênero é um geral, assim. Para mim, transgênero é uma pessoa que não se identifica com o corpo ao qual ela foi designada quando ela nasceu. Um homem que gosta de se vestir como mulher. Eu particularmente vejo assim como um problema, né? Mas é um problema como tantos outros que existem na vida, né? Alguns, por um motivo ou outro, se revoltam na sociedade, quer mudar de sexo, outros recorrem ao cigarro, outros à bebida, outros comem demais. Uma pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico e, de acordo com os papéis produzidos pela sociedade para aquele sexo, ela não se vê naquele sexo. Então aí diz o transgênero, para além daquele gênero designado sexualmente, que diz sexualmente, digo, de acordo com o sexo de nascimento. Então, nasceu com um órgão genital feminino, de fato vai ser uma mulher com todos os processos aí dos papéis sociais que vêm junto com isso. Ser transgênero para mim é eu poder me olhar no espelho e me reconhecer tanto por dentro e por fora, eu saber que eu sou a mesma pessoa. Esse nome a gente tem usado, pelo menos escutado e lido há mais ou menos uns 10, 15 anos, é muito recente, de pessoas que nascem em um gênero que a sociedade colocou lá, feminino e masculino, mas que ao longo dos anos, à medida que vai crescendo, descobre que não está bem encaixado naquele gênero. Ele está um pouco na borda, um pouco para lá, um pouco para cá, e à medida que vai amadurecendo, até quer mudar de gênero ou criar um lugar de gênero nenhum, que também é muito comum. Então eu entendo o transgênero como isso, essa dificuldade que a sociedade impôs a essas pessoas de dar, já quando nasce, uma determinação e depois as pessoas começam a transitar em outros gêneros. Muita gente não entende isso, a questão de transexualidade. Há muita divergência, há muita discriminação em relação a isso, porque as pessoas não entendem que gênero está na cabeça, diferente do sexo biológico. Acho que as pessoas têm muito medo de tudo que é fora do padrão, né? Porque na verdade esse padrão não existe, né? Na verdade eu acho que não existe padrão nenhum, mas inventaram um padrão, acho que pra gente se sentir mais confortável, pra gente, não sei, se sentir mais seguro mesmo com a vida. E aí as pessoas que não se sentem confortáveis ou que têm algum tipo de insegurança com elas próprias, acho que ficam incomodadas com pessoas que fogem desse padrão, que fogem desses limites. Mas na verdade é uma besteira, porque são construções sociais, né? Essas coisas não existem, cada um que se identifica com o que quer e faz o que quer, e acho que ninguém devia estar muito preocupado. Por mais que eu seja contra o que eles são, eu acho que o preconceito é algo ridículo, usando essa palavra. Por quê? A gente deve respeitar todo ser humano, sendo ele o que for, porque todos nós cometemos erros. Então acho que todo ser humano deve ser respeitado. Eu acho que o preconceito hoje na sociedade é muito grande ainda, devido a ser uma mudança de valor, né? De uma cultura diferente. Uau, eles se sentem como a sociedade diz que eles não deveriam se sentir. Por exemplo, um garoto se sente como uma garota, ou uma garota se sente como um garoto. E isso é o que a sociedade mais abomina, porque ela tem muito bem definido o papel de garoto e de garota, de homem e de mulher. Quando vem alguém falar que não se sente assim, que não concorda, eles ficam profundamente incomodados, querem ferir essa pessoa de volta. Tenho muita vergonha de escutar isso, de ter essa constatação dura, né? Infelizmente, a nossa maneira, primeiro a nossa maneira bruta, o brasileiro é um povo violento, a gente tem uma tradição escravocrata horrível e a gente acha que tudo é resolvido na violência, no chicote, no assassinato, contendo as pessoas fisicamente, molestando as pessoas fisicamente. Então o castigo no Brasil
desde castigar crianças, castigar idosos, a gente sempre castigar animais, a gente acha que o castigo físico é uma alternativa pedagógica. Essa é a cabeça do brasileiro. Então, muitos transexuais transgêneros, eles são vítimas dessa cultura do castigo. Eu vou te bater, eu vou te matar para você aprender, para dar exemplo para os outros, porque você está fazendo uma coisa que é errada, e eu vou te machucar, isso é para o seu bem, para você aprender, para os outros aprenderem. Então, o brasileiro, ele não mata só, ele mata muito transgêneros e transexuais por essa condição, mata muitas mulheres, porque são mulheres, são bobinhas, tem que aprender na pancada, mata muitas crianças. Então, eu vejo que essa violência contra transexuais transgêneros, ela é mais gritante, porque como eles são invisíveis, a sociedade não faz nenhum tipo de campanha para ajudar a dissolver esse preconceito, eles são vítimas sistemáticas. Por exemplo, a gente já teve campanhas contra a violência infantil, e a mídia cobre relativamente mais a violência contra as crianças e adolescentes. Mas contra os travestis, a gente ainda acha que está certo, a população brasileira ainda está achando, ok, tem que ensinar mesmo, eles estão fazendo coisa errada. Então mistura uma cultura da violência com a intolerância, a condição de transgênero e transexual. Eu luto por essa cirurgia desde os 13 anos de idade. Mas, infelizmente, aqui no Brasil há um descaso muito grande do governo, da prefeitura, principalmente aqui em Minas Gerais. Então, eu estou lutando desde os 13. Então, eu coloquei uma meta agora, eu estou com 30 anos. Se até meus 35 eu conseguir realizar a cirurgia, beleza. Se eu não conseguir, eu não quero mais, porque eu acho que é muito sofrimento, sabe? Você ficar lutando e nunca acontece. A cirurgia, para mim, na verdade, é o meu bem-estar, tanto psicológico quanto físico, porque a minha cabeça, o meu modo de agir, de pensar, é de uma mulher e fica essa divergência do sexo biológico ser diferente. Então, me traria paz de espírito, eu acho que me libertaria para alcançar outras coisas na minha vida. Não é o sexo biológico que te define, então não é necessário fazer. Você não é transexual se você fez a cirurgia ou não, você não é travesti se você fez a cirurgia ou não. Eu pretendo fazer fora do país, vai ser uma das últimas cirurgias que eu devo fazer. Primeiro eu vou fazer a mastectomia, que é pro peitoral, depois a estectomia, que é a retirada de todos os órgãos, são femininos no caso, e por último a resignação sexual. Por fora do país o método é bom e é bem mais avançado que no Brasil, então eu pretendo fazer, só que bem futuramente. Eu faço tratamento hormonal tem apenas 4 meses só. Tomo um hormônio todo mês, de 15 em 15 dias. E esse tratamento, muitas pessoas perguntam pra mim se é a vida inteira, como é que é a vida inteira. Caso eu venha a ter algum problema de saúde, alguma coisa, eu tenho que parar, dar um tempo e melhorar, mas se toma o resto da vida, porque a gente não produz, né? Então. Quanto à redesignação sexual, tem alguns critérios, alguns exames e alguns preceitos. Para a cirurgia ser conquistada pelo SUS, tem um preceito de um tanto tempo X de acompanhamento psicoterápico. Isso vem sendo discutido, tem pessoas que acham que é necessário, tem pessoas que não acham que é necessário. Eu estou no grupo que acha que não é necessário, porque condicionar uma pessoa a 2 anos de atendimento é pressupor que ela tem algum tipo de patologia, é patologizar, é mantê-la nessa faixa preconceituosa da opressão. Acho que houve um tempo que isso foi necessário, que de alguma forma a psicologia foi colocada como reafirmar essa necessidade, mas não acho que seja o momento. Acho que a gente está no momento de discutir novas práticas, novas formas e principalmente tirar, por exemplo, da categoria de disforia de gênero para, depois que categorizado como uma patologia, aí sim a pessoa consiga um processo de redesignação sexual. A gente tem que chamar as pessoas pelo nome que elas se sentem bem. Então, se, por exemplo, um homem que é transgênero, no caso tem uma identidade de gênero como mulher e quer ser chamado com o nome feminino, é direito dele ser chamado
com esse nome? Eu acho que é uma coisa assim que não afeta outras pessoas, a pessoa ter o direito de usar o nome que ela quer, que tem a ver com aquilo que ela se identifica e se sente bem com isso. É uma coisa que não está afetando ninguém, é uma coisa que vai fazer bem a pessoa que está usando aquele nome e que não vai prejudicar nenhuma outra. E aqui no Brasil eu acho que isso é muito difícil de ir para frente por agora, porque como o governo da maneira que está, o Congresso, um dos mais atrasados da nossa história, eles não vão deixar essa pauta evoluir. E agora, como estamos vistos, até em órgãos públicos, agora que já tinha medida paliativa de conceder um nome social, encrachar, etc., eles estão tentando retirar, então a situação do Brasil está realmente complicada nesse sentido. Imagine vocês que estão me vendo serem chamados de um nome que vocês não reconhecem como de vocês. A importância do nome social, ele diz disso. É como se fosse uma parte dessa questão do reconhecimento em si. Você tem um nome que é aquilo que você vê, que é aquilo que você deseja, que é aquilo que contém toda essa estrutura da sua identidade. Então é um nome que significa um respeito a uma história que aquele sujeito, com muito cuidado e com muita luta, tem construído para si. A Constituição diz que todo ser humano tem direito à dignidade. E não há dignidade sem trabalho, não há dignidade sendo que a minha aparência é feminina, o meu modo de viver é feminina e minha identidade com o nome masculino. Isso não existe. Você tem que ser respeitada da maneira que você vive. Isso é questão de respeito, e respeito cabe a todas as partes. Então, algumas pessoas pensam assim, mas é só um nome, e o nome de registro civil? O nome de registro civil, daí a gente já pensa várias coisas, ele foi escolhido com base em várias expectativas em cima de um gênero específico. Então, o nome social, ele vem da construção pessoal, individual e subjetiva daquele sujeito. Por que não respeitar? Por mais que a gente insista em dizer que somos humanos e somos iguais, nós somos todos humanos, mas existe uma hierarquia dentro da diversidade humana. Então, sempre tem aquele preceito de que hétero é o normal, que o branco é o superior. Então, quando a gente pega uma pessoa que está fora dessa normalidade, ela é vista como patológica, anormal e vai sofrer os mais diversos tipos de preconceitos e opressões. Eu nunca tive problema com isso, sempre gostei do que é diferente, sempre me interessei pelo que é diferente. Fui criada numa casa que não tinha nenhum aspecto religioso, mas que tinha abertura para que a gente fosse o que a gente quisesse ser. Então, eu acho que isso também ajudou muito para eu crescer mais aberta àquilo que é diferente. Eu acho que a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos e as pessoas têm que acabar abrindo a mente e ver que não é só esse mundinho, né? Só de gênero e raças, e cor e etnia, né? A gente é bem mais que isso.